Opa, tudo bem por aí? Heber aqui falando, trazendo aqui mais um vídeo da nossa série de programação para web. Então vamos dar aqui mais alguns passos, né, entender mais alguns conceitos que são importantes aí na construção dos nossos sites e também dos nossos sistemas do web. Lembrando que todo o código-fonte que a gente desenvolver aqui vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para você poder fazer o download, assim como os links para você participar da minha lista de conteúdos do Telegram e também do WhatsApp. Tranquilo? Eu queria trazer aqui para vocês hoje, então, um conceito que é super importante aí, que é o Bootstrap. Vamos falar aqui desse framework que é super utilizado aí pelos desenvolvedores web, né? Que ajuda demais aí a nossa vida, principalmente para quem não é designer, né? Para quem não tem conhecimento de design, etc. Ele ajuda bastante aí a gente a estilizar e customizar os nossos objetos, os nossos botões, nossas listas e tudo mais. Então, basicamente, o Bootstrap é um framework que ajuda a gente aí na construção das nossas interfaces aí do front-end. E só abrindo um parênteses aqui, a diferença entre front-end e back-end, que pode parecer básico, né? Mas pode ser que tenha alguém que ouça falar essas palavras aí e não entenda a diferença. Então, basicamente, front-end é tudo aquilo que está em contato com o usuário ali, tudo aquilo que o usuário vê. Então, um website é um front-end, a tela de um sistema é um front-end, uma aplicação mobile ali é um front-end. Então, é tudo aquilo em que o usuário tem contato, ali, aquilo em que o usuário interage. Então, essa é a parte do front-end. E back-end é tudo aquilo que o usuário acaba não vendo, que fica por trás da nossa aplicação. Por exemplo, o servidor, o banco de dados e tudo aquilo que roda por trás que fica responsável por entregar aí essa aplicação para o usuário. Então, front-end, aquilo que o usuário vê e interage, e back-end, aquilo que fica por trás, né, rodando ali como o servidor, o banco de dados, etc. Fazendo uma alusão com um palco aí, então o front-end seria o palco ali, onde tem as luzes, onde as pessoas veem ali os atores, e o back-end seria os bastidores, né, aquilo que está por trás das cortinas ali desse palco. Basicamente esse aí é o conceito. E então o Bootstrap vem para ajudar a gente na construção dessas interfaces do front-end, que é a interface que vai estar diretamente ali em contato com os nossos usuários. Legal? Para isso agora, então, vamos começar a entrar a fundo aqui e entender um pouquinho mais aí do Bootstrap. Então, para isso, vou compartilhar minha tela com você aqui para a gente começar a entender um pouco desses conceitos aí. Vamos lá. Então, eu estou aqui com o site do Bootstrap aberto, getbootstrap.com. Vou deixar aqui na descrição para vocês aí. Então, esse aqui é o carinha que a gente utiliza aí, né, para criar as nossas interfaces aí de forma fácil e principalmente de forma responsiva, que é bem importante, né? Hoje em dia, quando a gente for pensar num site ou num sistema web, a gente pensar e construir ele de forma responsiva. Ou seja, de forma com que o layout do site responda de acordo com o tamanho da interface, o tamanho da tela que ele está aberto. Então, se você abre o teu site, o teu sistema, num computador, num navegador, ele vai se comportar de um jeito. Se você abre ele num tablet, ele pode se comportar de outro. E se você abre ele num celular, ele vai se comportar de uma maneira diferente também. Então, ele vai se adequando, né? O layout dele vai se adequando de acordo com o tamanho da tela onde ele está sendo exibido. Então, isso aqui é bem interessante. E até para a gente ver algum exemplo disso, ó, aqui eu estou com o site do Bootstrap aberto. Se eu fizer aqui uma simulação, ó, então vou começar a diminuir o tamanho dele aqui, ó, só para a gente ver. Ó. Vou começar a diminuir. Ó. A gente vai vendo que o layout dele ó, vai automaticamente se rearranjando. Ó. Vai ficando menor, menor, até ele entrar num layout para um tablet, por exemplo. Ó, e aí todo o conteúdo fica deslizante aqui na vertical. A barra de menu aqui em cima também altera. Ó. Então se eu ir aumentando, ó, o menuzinho volta. Chega uma hora que ele identifica que precisa diminuir esses menus e eles ficam todos internos aqui, ó, nesse drop-down. Ó. E aqui eu posso continuar diminuindo, 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 até chegar mais ou menos num layout acessado pelo celular. Ó. Então isso que é bem bacana aí, a gente construir as nossas interfaces utilizando esse cara, é essa responsividade aqui. Então a gente vai ver o quão fácil é a gente trabalhar aqui com alguns estilos já pré-definidos que o Bootstrap traz para a gente. Vou dar aqui um exemplo. Ó. Vamos pegar aqui, ó, aqui em Docs, ó, nas documentações, e aí eu vou pegar aqui os componentes dele, ó, por exemplo, e vamos pegar aqui, por exemplo, aqui os botões, olha só. Então, por padrão, ó, sem muito esforço, a gente consegue apenas colocando aqui uma classe específica, ó, o Bootstrap já consegue montar para a gente esses layouts pré-definidos aqui ó, de botão, olha só. Já com um evento ó, de mouse over, ó, trocando a cor dele. Ó. Então, é bem interessante, de forma super tranquila. Ó. Então, tem assim também os botões. Ó. Então, ele já traz né, todas essas pré-definições montadas e a gente, ó, o estilo do botão quando ele fica desabilitado, ó,
ele fica um pouquinho mais clarinho. Então tudo isso já traz pronto para a gente só utilizar aí, né, essas classes de CSS, né, para a gente utilizar isso aí de forma muito fácil aí nas nossas aplicações. Então vamos ver, por exemplo, como seria aí para a gente utilizar aí no nosso projetinho um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo sem ser via Bootstrap e um exemplo com Bootstrap para a gente ver aí a diferença, né, de trabalhar com um e com o outro. Olha só. Então eu vou abrir aqui o meu VS Code. Já vim aqui, dei um file, open folder e abri ali a pastinha do projetinho que a gente estava trabalhando. Então aqui no index.html está aqui o cara. Vou abrir aqui as nossas pastinhas e vou abrir dar um duplo clique no index.html aqui, ó, para ele abrir no navegador aí a nossa telinha. Ó. Então vou deixar um do lado do outro aqui para a gente vendo, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou personalizar um desses botões aqui. Pode ser, por exemplo, o nosso botão de login aqui, ó. Então vou abrir ele dentro da pastinha CSS, vou abrir o nosso style CSS aqui. E aqui a gente fez uns testes, né, personalizando esse botão, ó, colocamos aqui o BTN, o BTN White, etc. Ó. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todo esse cara aqui, toda essa personalização dos botões aqui, ó, eu vou deletar ela. Então ficou só o body e o H1, vou tirar esse image daqui, e ficou os nossos logotipos aqui. Então eu não tenho mais personalização de botão. Vou dar um Ctrl S, se eu der um F5 aqui, ó, ele já removeu e está com o layoutzinho padrão aqui. Vou abrir aqui uma outra janela do navegador e vou pesquisar aqui por CSS Button Generator. Então tem um site aí, CSS Button Generator, esse cara aqui, que aqui a gente consegue ir colocando aqui algumas configurações que a gente quer de arredondamento de borda, etc. Ele vai montando um CSS para ficar de acordo com o botão que a gente quer. Ó. Então só para a gente ver aí um exemplo. Então, por exemplo, aqui a borda, diminui um pouquinho a borda dele, ó, então ele vai modificando aqui o exemplo para a gente. Ó. Então vou colocar uma bordinha bem menor assim, por exemplo, exatamente isso daqui. Ó. Legal, então aí vamos descer aqui agora, vamos copiar aqui, ó, todo o CSS que ele montou para a gente. Ó. Então eu vim aqui, vou dar um copy desse cara, volto lá no nosso VS Code, e aqui no nosso CSS vou dar um Ctrl V aqui embaixo. Ó. Então, ó, tá aqui todo o estilo, né, que ele utilizou para fazer. Ó. Deixa eu só tirar essa tag style aqui. Então, para fazer o nosso botão ali, ele utilizou um ponto class name, estilizou aqui todo o botão, ó. Depois o class name over, que é quando você coloca o mouse por cima, e o class name active, quando o botão estiver ativo ali. Então agora, se eu for lá no nosso botão e disser para ele utilizar a nossa classe chamada class name, ó, vamos voltar lá no nosso index, vamos pegar lá o nosso botão submit aqui, ó, que estava utilizando um BTN green, vou remover daqui, vou dar um Ctrl V, agora ele vai usar a class name aqui, ó, que é o de onde a gente trouxe aqui do nosso site. Vou salvar, volto aqui no navegador, vamos dar aqui um F5, ó. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu salvar aqui também o CSS, que eu não tinha salvo, vou dar um F5. E aí, ó, ele já estilizou o botão aqui pra gente. Ó. Então, para chegar nesse nível de customização aqui, eu precisei de todos esses códigos aqui, ó, que a gente extraiu lá daquele site. Ó. Então, percebe quanto trabalho dá, né, para a gente deixar o nosso botão totalmente customizado aí e já pronto para ser utilizado em qualquer navegador, né, com o CSS prontinho, que qualquer navegador vai conseguir entender, etc. Essa aí seria uma primeira forma de fazer. A outra forma de fazer é o seguinte, olha só. Vamos voltar aqui no nosso index. E aí eu vou fazer o seguinte. Então agora a gente vai ver como a gente faz a instalação do Bootstrap para eu poder aplicar essa customização aqui nesse outro botão, só para a gente ver como seria. Então, ó, se a gente voltar lá no site do Bootstrap, deixa eu fechar esse site aqui, volta lá no site do Bootstrap, eu vou maximizar aqui. Aqui, ó, na home dele, a gente vai ver aqui que tem um Get Started. Você pode fazer o download e aí você faz o download de todos os arquivos aí para sua máquina. Ou uma outra forma mais simples de você trabalhar é aqui, ó, vem em Get Started. E aqui, ó, a gente utiliza os arquivos que ficam hospedados em uma CDN, ó, e que deixa os arquivos de estilo aí do Bootstrap disponíveis para a gente sem que a gente precise se preocupar com isso, ó. Então, tá vendo? Ele cria um link aqui e disponibiliza todo o estilo para a gente de forma online. Ó. Então, vou dar um copy nesse cara aqui. Volto lá no nosso VS Code. E aqui eu vou fazer o seguinte. Ó. Então, eu vou só, por um momento aqui, eu vou comentar a estilização que nós tínhamos criado aqui. Ó.
e vou dar um Ctrl V. Então aqui, olha só, eu colei aqui aquele códigozinho que eu copiei de lá. Se eu salvar esse cara aqui e der um refresh na minha página, automaticamente o meu site já está pronto para eu poder utilizar, começar a utilizar aí as classes ali do Bootstrap. Tem mais uma coisinha que a gente precisa fazer aqui, mas vou deixar para fazer isso um pouquinho mais adiante, vocês já vão entender o porquê. O básico seria isso aqui, seria a gente puxar a folha de estilo do CSS do Bootstrap aqui para a gente. Ó. E aí, então, como ficaria? Vou descer aqui. E aí, olha só, se a gente olhar lá no site do Bootstrap, vamos olhar aqui na documentação, ó, aqui em Docs. Então, a gente coloca essa customização. E aí, vamos olhar, por exemplo, lá nos nossos botões. Ó. Então, vamos olhar aqui componentes, vamos lá olhar lá nos buttons dele, ó, como que a gente faria para customizar. Ó. Então, ele já está dando a dica aqui. Ó. Você coloca um button aqui, type button, e na hora de colocar a classe dele, ó, você coloca btn, para ele entender que é um botão, e aí a cor do botão é btn primary, btn secondary, ó. Ele tem as cores, ó. Success é um verdinho, o danger é o vermelhinho, ó. O amarelinho é o warning. Então, ó, vou copiar aqui um desses caras aqui, vou dar um Ctrl C, volta lá no nosso VS Code, e ali no nosso botão de input aqui, no botão de limpar campos, ó, na folha de estilo dele, eu vou vir aqui, ó, vou tirar isso que a gente já tinha, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Então agora a gente está usando a folha de estilo do Bootstrap. Ó. Ele vai pegar esse btn aqui e esse btn primer aqui dessa folha de estilo, ó, que está hospedada nessa CDN, está hospedada nesse site aqui para gente. Ó. Então vou salvar aqui, vou dar um Ctrl S, volta lá no nosso navegador, olha só. Pego o nosso cara aqui, vou dar aqui um F5. E aí, olha só, o nosso botão limpar campos já puxou aqui para gente a folha de estilo lá do Bootstrap agora. Ó. Então o nosso fazer login era aquele botão verdinho. Ó. Se eu vier aqui agora e falar, olha, então agora em vez de você usar essa classe chamada className, você vai usar aqui uma classe chamada btn. E aí eu quero que o meu botão fique com o layout verdinho. E eu já sei lá no Bootstrap que é o btn success. Vou dar um Ctrl S. Se eu vier aqui e der um F5, tá lá o estilo do nosso botão. Ó. Então aqui se eu não quisesse ele verdinho, eu poderia querer ele aqui amarelo, ó. Então seria o btn warning. Ó. Vou dar um Ctrl S para salvar, venho aqui, dou um F5 e ele já muda ali de acordo com o nosso layout. Ó. E como é que eu sei, né, esses nomes aqui, essas classes? Se a gente olhar aqui a documentação, é exatamente o que ele está colocando aqui. Ó. Então o vermelhinho ó, é o btn danger, ó. Volta lá. Então não quero mais o warning, eu quero agora um vermelhinho, ó, danger. Salvo ele aqui. Volto no navegador, dou um F5 e o botãozinho já ficou vermelho, ó, já com todos os efeitos prontinhos. Então aqui a gente está trocando toda essa personalização que a gente teria que fazer, manter, dar manutenção aqui, etc. Então a gente descarta tudo isso aqui, a gente não está usando nada da nossa folha de estilo. Eu simplesmente venho aqui no meu código, adiciono aqui um link externo para ele puxar ali o CSS do Bootstrap. E a partir daí basta eu ir colocando as classes que eu quero aqui conforme a documentação do Bootstrap para a gente ir montando ali o nosso layout. Então essa é a grande vantagem aqui de a gente utilizar, né, o Bootstrap, que ele já traz uma cacetada de caras prontos aqui para a gente simplesmente ir acrescentando ali no nosso HTML. Tranquilo? Então vamos só dar uma olhadinha aqui em mais alguns componentes. Ó. Então, por exemplo, tem os menus do tipo accordion, ó, que é aqueles que você vai aumentando e diminuindo, ó. Então já traem isso aqui pronto. Tem os alertas, né? Com aquelas mensagens que a gente exibe para o usuário, ó, de várias cores também. Tem os badges, que é basicamente quando você coloca a notificação e na frente uma quantidade, né? Ó. Então já faz isso. Os botões que a gente já viu. Os button groups, ó, que é quando a gente junta os botões numa caixinha só, olha só. Ele fica tudo juntinho assim. Os cards também, bem legal. Ó. Já faz os cards, a gente coloca uma imagem aqui, uma descrição e algum botão específico. Carrossel também já está pronto. Aqui, ó, a gente vai fazendo aí todo esse carrossel, já traz pronto. Basta copiar e colar esse códigozinho aqui, ele já fica disponível para a gente utilizar. Drop down, ó, os nossos famosos combos aí, ó, também já está prontinho, ó. Então fica com esse estilo aqui, ó, bem bacana. Também utilizando as várias cores que a gente quer, ó, com separadores, ó.
Então tudo isso tem aqui todo o código, é só copiar e colar lá no nosso HTML, que isso aqui já vai ficar pronto para a gente poder utilizar. E aí tem uma cacetada de coisas para a gente explorar aqui. Então conforme a gente for desenvolvendo o nosso projeto, a gente vai acrescentando novos itens aqui das opções que o Bootstrap oferece para a gente. Uma bem interessante, que a gente já vai começar a usar ela aqui, é a navbar, ó, que é aquela barra de navegação, que é exatamente esse roxinho aqui de cima, ó, do próprio site do Bootstrap. Ó. Então ensina como fazer, né? Aqui, ó, essa navbar. E de novo, ela automaticamente fica responsiva. Ó. Então se eu começar a diminuir esse meu site aqui, ó, vamos ver só para a gente ver, ó. Então vou pegar a navbar, está aqui. Conforme eu começo a diminuir a navbar, ó, vai chegar uma hora que os menus não cabem mais na tela aqui, porque a caixinha de busca vai sobrepor ele aqui. Ele automaticamente se ajusta a tela para fazer a quebra. Ó, e ele entra automaticamente dentro de um menuzinho ó, suspenso. Ó. Então, conforme eu for aumentando, ele volta automaticamente aqui a exibir os nossos menus. Então, vamos começar a colocar isso em prática. E a gente vai começar aqui pela navbar, que é o começo aí do nosso site. Então, basicamente, vamos fazer o seguinte. Então, até agora a gente viu bastante coisa teórica, né? Então, trouxe assim uma introdução básica que é primordial. Aí, acho que é super interessante você ter entendido tudo isso que a gente viu aqui, né? É claro que foi um pouco superficial, mas pelo menos se você não teve contato nenhum, né, com HTML, CSS, JavaScript, você precisaria pelo menos desse básico que a gente viu até agora. Então, qual vai ser o nosso rumo daqui em diante? Então, vamos começar a criar um software aqui para a gente. E sei lá, aí chutei qualquer coisa aqui. Vamos criar, por exemplo, um mini CRM para a gente aqui, um cadastrinho de clientes aqui, para a gente organizar aqui os nossos clientes, etc. Então, esse seria aí o nosso software web que a gente vai começar a desenvolver a partir de agora. Então, assim, ó, vou começar a construir aqui, então, uma página desse nosso produto. Então, é uma página que o nosso cliente vai entrar, que vai ter ali os dados do nosso produto, os benefícios dele, ali a tabelinha com os planos e etc. E um botão para ele fazer o login. Quando ele dá clica nesse login, a gente joga ele para uma tela de login e daí em diante ele se loga na nossa aplicação. Então é basicamente esse o projetinho que eu vou fazer. Então a gente faz, além do software web, a gente começa a desenvolver o que seria aí a página do produto, né? A página onde os clientes vão entrar para poder olhar as características do produto, para poder contratar, para poder ver ali como o produto funciona, etc. Então a gente faz um site, por mais simples que seja, mas pelo menos a gente já monta um site do produto e depois cria ali a interface de login para ele poder se conectar e logar dentro do produto e começar a utilizar ali, cadastrar os clientes dele, fazer a manutenção ali da carteira de clientes. Tranquilo? Então é isso que a gente vai fazer daqui em diante. Então eu vou deixar a documentação do Bootstrap aqui aberta, para a gente ir consultando ela aqui. Volta aqui no nosso VS Code. E esse nosso projetinho aqui, ele tem basicamente dois arquivos, que é o index.html e o esqueci a senha. Por enquanto, esse esqueci a senha aqui, por enquanto eu vou só remover ele daqui, ó. Botão direito, vou dar um delete. Legal, eu vou manter só o index.html e dentro da pastinha CSS, aqui é a nossa folhinha de estilo, que apesar de a gente utilizar o Bootstrap, a gente vai ver que dá para a gente customizar uma ou outra coisinha da folha de estilo do Bootstrap. Então o Bootstrap vai trazer um padrão dele para a gente e se a gente quiser uma hora ou outra, a gente vem aqui na nossa folha de estilo e faz aqui uma customização. Então para isso eu vou apagar aqui a nossa folha de estilo por completo, ela vai ficar vazia. Então faz isso aí também, não? Então o nosso style.css está vazio. Volta aqui no index.html e vamos começar aqui do absoluto zero, só para a gente conseguir pegar bem os conceitos. Legal? Então é como se a gente estivesse começando, nesse momento, um projeto nosso do absoluto zero. Legal? Então eu já salvei tudo aqui. Se eu voltar aqui no navegador e der um F5, ó, a gente não tem mais absolutamente nada aqui. Então vamos lá. Então para começar o nosso projeto aqui, a ideia é que a gente vai ter esse nosso site do produto. Então ele vai começar tendo em cima dele aqui assim a nossa navbar ali, aquela barra de navegação, para a gente poder navegar entre as várias seções ali do site. Que é, por exemplo, ali as features do nosso produto, os testemunhos dos clientes ali, os planos e preços, os dados de contato da nossa empresa e coisas do tipo. Então vamos lá, para começar aqui no index.html, vou colocar aqui dentro do VS Code uma exclamação, vou dar um Enter e ele já cria aqui para a gente a estrutura básica aqui do nosso arquivo HTML. Ó. E aí eu batizei aqui o meu CRM de 99CRM. Então já vou colocar essa informação aqui no title, né, no título da página. Ó. Legal? E aí vou começar a puxar aqui as informações do nosso Bootstrap agora. Ó.
Então, dentro do Head, volto lá na página de documentação, na Home, vamos botar aqui no Get Started, e aqui no CSS, ó, vamos copiar aqui para a gente utilizar o arquivo de folha estilos do Bootstrap lá, hospedado por eles. Ó. Então, vamos dar um copy, volta lá, e dentro aqui do Head, vou colar aqui. Ó. Então, nesse momento, eu já fiz aí o link com a folha de estilo remota que está hospedada lá no Bootstrap. Legal? E agora vamos começar então colocando aquela nossa barra de navegação. Volta lá na documentação. Então vamos lá em Docs. E aqui nos componentes, ó, vamos pegar ali a nossa navbar. Ó. Então basicamente, então, aqui ele explica tudo, né, todos os detalhes, como que funciona, ó, cada uma das classes que a gente utiliza para personalizar aí, né, a nossa barra, etc. Ó. Aqui ó, cada uma delas, ó, explicando em detalhes. E ele já traz aqui, para a gente criar essa barra que a gente está vendo aqui, ele traz aqui o HTML prontinho para a gente poder utilizar. Ó. E se a gente for parar para olhar aqui, ele cria ali os itens do menu através de listas. Ó. As listas através da tag UL e da tag LI aqui do HTML. Se a gente vier aqui e tentar criar essas listas, ó, vamos ver só para a gente ver. Ó. A gente acabou não abordando aí essa tag, ó, que é a UL, e dentro da UL a gente tem os vários LIs aqui. Então o L seria o início da minha lista, então estou abrindo a minha lista aqui e fechando a minha lista aqui embaixo. E para cada item que eu quero inserir dentro aqui dessa lista, eu abro uma tag LI. Ó. Então, por exemplo, item 1 aqui. E posso repetindo essas LIs aqui, ó, item 1, item 2, item 3. Se eu salvar esse cara aqui, vamos lá no nosso navegador, vou dar um F5, é esse estilo de lista aqui que ele monta. Ó. Só que claro que a hora que eu aplico a estilização do Bootstrap numa lista dessa forma, ele transforma isso aqui num menuzinho horizontal para a gente, né? Igual a gente estava vendo aqui, ó, nesse menuzinho aqui de cima, ó, essa barrinha de navegação. Então vou fazer o seguinte, ó, ao invés de eu copiar e colar isso aqui para a gente já ver, só para esse primeiro componente aqui, para o navbar, eu vou fazer passo a passo, explicando o que está acontecendo, só para a gente entender, e aí os próximos a gente já avança mais rápido. Acho que é importante dar esse passo a passo nesse primeiro componente aqui. Volta aqui no VS Code e aí ó, vamos colocar aqui já então os nossos itens do menu ali, por exemplo. Ó, que é, por exemplo, o Home. Aí um segundo item do nosso menu aqui poderia ser Features. Um terceiro item do nosso menu poderia ser aqui Clientes. Aí vamos colocar mais algumas coisas aqui. Depois um próximo poderia ser Planos e Preços. Um próximo aqui poderia ser Contato. Então esse seria aqui o nosso menu inicial ali de navegação. Então se eu salvar esse cara, vou dar um Ctrl S aqui, voltar aqui no nosso navegador, se eu der aqui um F5, a gente vai ver que simplesmente criou uma lista com esses bullets aqui, né? Uma lista padrão. Então legal, vamos começar a acrescentar aqui agora as tags e estilização do nosso menu para transformar isso aqui no menu que a gente quer ali. Deixa eu tentar deixar um do lado do outro aqui. Beleza. Então, ó, olhando lá a nossa documentação, a gente percebe que ele começa aqui com uma tag nav. Ó. Então, vamos fazer a mesma coisa. Então, a gente vai envolver aqui o nosso menu com essa tag nav. Só dar um tabzinho aqui. Ó. Legal. Por enquanto, se eu salvar e der aqui um F5 no nosso sistema, não vai mudar absolutamente nada. Legal, vamos começar a colocar agora então aqui as classes, né, que o Bootstrap oferece lá pra gente. Então aqui na tag nav, ele começa colocando uma classe aqui chamada navbar. Então vamos lá, ó, aqui na class, aqui navbar. No L aqui, né, na nossa lista, que é exatamente esse cara aqui, ó, ele começa com o navbar nav. Então vamos fazer a mesma coisa. Class navbar nav. E em cada um dos itens aqui do nosso menu, se a gente voltar na documentação, ele tem uma classe chamada navItem. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, para cada um, joga aqui um navItem para cada um aqui dos itens, para cada um dos nossos LIs. Ó. Vamos salvar. Volta lá no nosso menu, vamos dar um F5 para ver o que já vai começar a acontecer. Ó, já começou a mudar. Ó. Então, já sumiram ali as bolinhas. A fonte, né, já mudou um pouquinho. Então já está começando a tomar forma aí o nosso menu. Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos voltar lá na codificação, a gente vai ver que para cada item que a gente tem, dentro dele, a gente tem aqui um link, né? Então, por exemplo, o menuzinho Home aqui, ele é na verdade um link, ó, que vai apontar para alguma página qualquer. Ó.
E aí ele é da classe NavLink, ó. Então legal, vamos até copiar aqui só para a gente não ter que ficar escrevendo, ó. Ctrl C, volta lá. Então aqui, ó, dentro de cada um dos itens, o texto, aqui, ó, eu vou jogar cada um desses textos dentro aqui de um link, ó. Porque a gente quer que aconteça alguma coisa sempre que a gente clicar nele, ó. Então aqui de coisa que eu vou tirar, vou só retirar esse arquivo aqui. Basicamente é isso aqui, ó. NavLink. Então vou copiar esse cara aqui, vou fazer a mesma coisa para todos aqui, ó. Então aqui no Features, começou aqui, tem que fechar aqui. Então eu fiz isso para todos os itens, vou salvar, a gente voltar ao nosso menu e der aqui o F5, a gente vai ver que todos eles já mudou um pouquinho, todos eles ficaram clicáveis agora, já com uma cor pré-definida. Quando a gente põe o mouse em cima, a corzinha muda do link, ó. Beleza. Eu vou continuar com a customização. Volta lá. Próxima classe para a gente transformar ainda mais aqui o nosso menu é essa tag nav aqui. A gente já colocou o navbar. Vamos colocar agora a tag navbar expand large, ó, para ficar expandido, ocupando aqui a tela toda, ó, na horizontal. Vamos copiar esse cara. Volta lá. Então no nav aqui, ó. Lembra, a gente aprendeu lá que dá para utilizar e combinar mais de uma classe, né? Então a gente coloca um espacinho e joga o cara aqui. Se eu salvar, olha agora o nosso menu, ele já vai ficar expandido na horizontal, ó. Tá lá, ó. Ele fica completamente na horizontal, ó. Então já está começando a tomar forma aí o nosso menuzinho. Beleza. E aí aqui já vai dar para perceber, ó, aquele lance que eu falei da responsividade, ó. Então aqui, como eu estou com uma tela maior, ele fica com o menu todo aqui na horizontal. Mas conforme eu for diminuindo aqui esse menu, vou diminuindo, vai chegar uma hora que ele entende que a gente mudou o tamanho da tela, mudou o dispositivo, ele vai automaticamente mudar para um menu na vertical, olha só. Então essa aí é a responsividade que ele dá, né? A gente vai ver que depois esse menu vai ficar bem bacana aí. Vamos terminar ele aqui. Aí o próximo passo é a gente acrescentar aqui na nossa menu de navegação, acrescentar aqui um fundo, né, para esse menu. E o estilo, né, mudar a estilização aqui dos links, ó, que é exatamente o que ele faz aqui na documentação dele, que é esse navbar light, que é o estilo de cor light, que é essas cores mais clarinhas aqui, e um BG aqui, uma cor de fundo, né, background light. Ó. Então, vamos aplicar essas duas classes aqui, ó, lá no nosso nav, ó, vou dar um espacinho aqui, Ctrl V, vou salvar. Voltar lá, vou dar um F5, e aí a gente já vai ver que ele já deixou os menuzinhos aqui na cor cinzinha, ó. Quando eu passo em cima ele fica com uma cor mais escura, e já colocou um fundo aqui para a nossa barra. Ó. E aí, se a gente for olhar aqui, ó, vamos voltar lá na documentação, então aqui no caso eu coloquei um fundo mais clarinho, né? Um fundo BG Light. Se a gente voltar lá na documentação, ó, a gente descer aqui um pouquinho para baixo, a gente vai ver aqui, ó, esse exemplo utiliza o background BG Light. Mas se você clicar aqui no background, ó, ele vai te levar na documentação do Bootstrap para você entender quais são as cores pré-definidas que ele tem para o background. Ó. Então, BG Primary, BG Secondary, ó, Success, Warning, Light. Light é que a gente está usando. Ó. Então, se eu quisesse trocar lá para um fundo mais escuro, ó, bastaria eu colocar BG Dark. Ó. Por exemplo, vou voltar lá. Aqui onde está Like, eu colocaria BG Dark. Vou salvar. Volto no nosso menu, vou dar um F5 aqui, ó. Ele já deixou o nosso menu totalmente escuro. É claro que aí eu não posso deixar aqui a nossa navegação light, né? Senão ele vai ficar daquele jeito lá. Então aqui teria que mudar esse navbar, trocar em vez de light para alguma outra coisa. Vamos ver aqui, ó. Ó, tem também os fundos gradiente, ó, que você vê que ele tem esse degradê aqui, né, das cores e etc. Então vamos voltar lá. Volta lá no nosso código. E aqui, então, sempre que eu colocar navbar light, ele vai colocar a cor ali dos nossos links como preta. Se eu remover esse cara aqui, salvar e atualizar a nossa página, olha só, ele volta a ficar aqui com as cores padrão. Para isso aqui ficar melhor, a gente volta aqui, vou dar aqui um Ctrl Z, poderia usar aqui um navbar em vez de light, um navbar dark. Ó. Vou salvar. A gente vai voltar lá, ele já vai preparar para a gente ficar um pouco melhor, ó, já com um texto aí na cor cinza, ó, já combinando um pouco mais com o fundo.
Então a gente vai brincando aqui com aquelas cores, né? Aqui com o Dark, Warning, Danger, Success, etc. Então são aquelas cores, né? Que ele já traz para a gente por definição lá. Legal. Então agora aqui eu já tenho o meu menu. Mas eu consigo colocar aqui, no lugar de Home aqui, eu queria colocar aqui a minha logomarca aí, né? O nome do meu site, enfim, o nome do meu software, etc. Então para isso, vamos voltar lá na documentação, ó. A gente vai ver que aqui, ó, antes dele abrir aqui a nossa listagem dos menus, ele usa aqui uma tagzinha, usa um carinha, que é esse Navbar Brand, ó. Se a gente subir aqui um pouquinho, vai estar explicando aqui, ó. Então ele começou aqui o nosso menu e tem aí falando sobre o brand, ó, que é a nossa classe Navbar Brand. Então basicamente o que a gente faz é colocar ali um link com a classe Navbar Brand e o nome do nosso sistema. Então vamos copiar esse cara, volta lá, então fica fora da nossa lista aqui de menus. Então vamos colocar ela aqui assim, ó. E aí vai ser o nosso 99 CRM aqui, ó. Se eu salvar, volta lá e der um F5, ó, e já vê que ele já criou aqui para a gente de um tamanho até um pouco diferente, com destaque, ó, o nome do nosso sistema. Ó. Então tá aqui. Outra coisa que a gente poderia fazer aqui é deixar o nosso logo aqui do lado esquerdo e jogar os nossos menus para o lado direito aqui, ó, para ele ficar ancorado aqui do lado direito. Para isso, então, vamos fazer o seguinte. Então, basicamente, o que eu quero é pegar todos os meus itens do menu aqui, voltar para cá, pegar os meus itens aqui, o meu UL todo, ó, e jogar uma margem à esquerda dele, que é basicamente jogar uma margem para a esquerda aqui, levando todos esses caras para lá. Ó. Então, se a gente for olhar aqui a documentação, se a gente for olhar aqui nos componentes, tem um carinha aqui que fala sobre isso, que é aqui a parte dos spaces. Deixa eu achar onde é que está aqui. Acho que está aqui embaixo em utilitários, spacing. Então, aqui ele fala sobre margem, sobre padding, né, sobre os espaçamentos aí. Então aqui ele dá pra gente, ó, sempre que eu quiser usar margem é a letrinha M, sempre que eu quiser usar padding é a letrinha P. E aí tem aqui, ó, se for top é a letra T, se for bottom é a letra B, se for a esquerda é a letra S e a direita é a letra E. Então eu quero uma margem à esquerda dos meus itens, então M, S. E aí o tamanho que eu quero eu vou colocar automático para ele ocupar todo o tamanho. Esse vai ser o esqueminha aí, ó. Volta lá, então pega todo o nosso grupo de itens aqui, vou jogar um ME-alto aqui, ó. Claro que isso eu estou fazendo passo a passo só para você entender que dá para você ir pesquisando ali na documentação para ir fazendo, ó. Mas esses modelos aqui você acaba pegando até pronto, né? Ali de alguns exemplos que a gente já vai ver, ó. Ou melhor dizendo, é MS, né? O S é a margem da esquerda. Vou salvar, volta lá, se eu der aqui um F5, a gente já vai ver, ó. Deixa eu dar um zoom maior aqui para a gente poder ver. Que aqui, ó, ele já ancorou, né? Alinhou e colocou essa margem esquerda aqui, ó, nos itens, automática, ocupando todo o espaço que ela tem. Legal, então tá ficando um pouquinho mais próximo aí do layout que eu queria mesmo. Aqui onde eu falei sobre a documentação, ó, se você olhar lá no site do Bootstrap, ó, volta lá em cima no início, se você entrar aqui em exemplos, tem aqui vários exemplos prontos, ó, de como você utilizar, ó, componentes customizados, etc., ó, framework, navbars, ó. Se você clicar aqui, ó, então tem vários tipos de barras, ó, para você poder utilizar. E aí para você ver, né, o código de cada uma delas, vamos pegar, por exemplo, vamos dizer que eu gostei dessa primeira aqui, ó, ou essa Always Expanded aqui, ó. Botão direito aqui nela, dá um inspecionar, ele traz aqui para a gente, ó, todo o código fonte, ó, que ele utilizou, cada uma das classes, ó. Estava lá no componente UL, ó, ele colocou navbar nave ME alto, ó. Então aqui a gente consegue ir olhando toda a codificação que ele utilizou para montar aqui essas bases aqui. E assim com os outros componentes também, ó. Então tem uma série de exemplos aqui, ó, para a gente não ficar totalmente perdido, ó. A página de preços, ó, a precificação que a gente vai fazer também, ele já traz pronto, olha só que legal. Então vamos lá, vamos aos poucos aqui. Vamos seguir aqui com a nossa codificação. A próxima coisa legal para a gente fazer aqui é o seguinte, ó. Se eu começar a diminuir a minha tela, que por exemplo, se o cara abrir num tablet, por exemplo, que é mais ou menos assim, a gente vai ver que ele está transformando o nosso menu nisso aqui, ó. Então uma coisa que a gente consegue fazer é utilizar um toggle, que ele chama, que é exatamente isso aqui, ó. Volta na documentação, nos nossos componentes aqui, volta lá na navbar, ó.
E aqui embaixo a gente vai ver que ele fala sobre o toggle. Então a gente já viu aqui o brand. E aqui embaixo ó, ele vai falar sobre essa parte, que é esse toggler aqui. Ó, que é basicamente isso aqui. Ó. Quando eu começar a diminuir a minha tela, ele vai transformar ali o nosso menu nisso aqui. Ó. Então ele converte aquilo que a gente quer num botão que quando eu clico, aí ele abre o menu automaticamente ó, através desse. Ó. Então esse é o recurso do toggler. Então vamos voltar lá em cima, no nosso navbar, vamos ver como que ele fez aqui. Ó. Então ele acrescentou aqui, depois do nosso navbar, ó, ele acrescentou um button que é da classe navbar toggler. Ó. Então vamos copiar esse button aqui, volta lá no nosso código, e depois aqui do nosso logo, ó, da nossa marca, vamos colocar esse cara aqui. Ó. E aí aqui o que é interessante é o seguinte, ele precisa entender o que ele precisa aumentar, expandir, né, ou retrair, quando a gente clicar. Então, quando eu clicar nesse botão aqui, ele precisa entender o que ele precisa expandir ou diminuir. Isso ele faz de acordo com essa propriedade aqui. Ó. Então, ele vai procurar um item chamado navbar supported content. E tudo que ele achar com esse nome aqui é o que ele vai tentar retrair ou expandir. Que se a gente voltar lá na documentação, a gente vai ver que é isso aqui. Ó. Lá nos meus itens, ó, quando ele abriu lá o L, antes disso ele acrescentou uma div. Div é como se a gente estivesse utilizando no Delphi um panel, alguma coisa assim, é um componente ou um layout, enfim. Que é um componente não visual ali, que a gente consegue agrupar algumas coisas dentro dele e aplicar estilos para isso. Então é isso que ele fez aqui, ele aplicou uma div, colocou essa div como dentro de uma classe chamada collapsed, navbar collapsed, que é um item que pode ser aumentado ou diminuído, né? E jogou um ID para ela, ó, que é exatamente o ID que ele utiliza para saber, quando ele clicar aqui nesse botão, qual é a div que ele tem que aumentar ou diminuir. Então é exatamente esse cara aqui. Ó. Então vamos fazer isso. Vamos pegar essa nossa cara aqui, ó, Ctrl C nessa div, que é ali como se fosse um layout nosso. Vamos colocar a nossa UL aqui, toda ela dentro dessa nossa div. Ó. Ctrl V. E vamos fechar a div aqui embaixo, depois da UL. Ó. Então, com isso, eu estou falando para ele que todo esse conteúdo aqui agora pertence à minha classe que pode ser retraída aqui ou expandida através aqui dessas classes. E essa minha div aqui ganhou um ID, ganhou aqui um identificador, ó, que é navbar supported content. Então, é esse nome aqui que eu jogo aqui para cima. Ó. Sempre que eu clicar nesse botão, ele sabe que é esse conteúdo aqui que precisa aumentar ou diminuir. Se eu salvar, a gente vai ver que vai acontecer uma coisa aqui. Ó. Vou dar um F5. Se eu começar a diminuir, a gente já vai perceber que o botão ali já começou a funcionar. Olha. Então, ó, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vai chegar uma hora que ele entende que já pode mostrar novamente os menus. Por exemplo, aqui. Ó. E a hora que eu começar a diminuir, ele entende que alguma hora ele transforma os menus no botão. Só que nesse momento aqui, se eu clicar no botão, a gente vai ver que nada acontece. É aí que entra a segunda parte da configuração do Bootstrap. Ó. Porque aqui o que a gente fez por enquanto foi só a estilização de CSS. Deixa eu voltar aqui no código. Ó. A gente só veio aqui em cima na nossa página e colocou aqui a nossa folha de estilo. Só que lembra que para a nossa página ganhar vida e ganhar ali as ações de mexer para lá, mexer para cá, etc., a gente precisa acrescentar aqui o JavaScript também, que é quem ajuda a gente nisso. E no Bootstrap não é diferente. Então, além da nossa folha de estilo, vamos voltar lá na documentação, voltar lá na Home. Se eu vier aqui no Get Started, a gente vai ver que aqui a gente começa a customizar o CSS e também tem a parte do JavaScript. Ó. Então vamos pegar aqui essa parte do bundle, ó. Vou dar aqui um copy. E aí se a gente for ver, vamos olhar aqui um exemplinho que ele dá pra gente. Ó. Então ele abriu o nosso HTML, jogou aqui em cima o CSS do Bootstrap, e a gente vai ver que o JavaScript ele joga dentro do body, aqui dentro. Ó. Então por padrão ele joga no finalzinho do body. Ó. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos lá. Aqui embaixo, ó, antes da gente fechar aqui o nosso body, eu vou dar aqui um Ctrl V e fica aí o nosso scriptzinho JavaScript, que ele está pegando também lá do site que está hospedado lá pelo Bootstrap. Ó. Então vamos salvar esse cara aqui. Volta aqui no nosso menu, vou dar aqui um F5. E agora, ó, se a gente diminuir aqui a nossa tela e eu clicar, ó, agora ele acrescentou aqui a feature de expandir o nosso menu. Ó, porque agora entrou o JavaScript na jogada. Legal? Então a gente precisa setar tanto o CSS quanto o JavaScript ali quando a gente está fazendo o nosso Bootstrap
para ele funcionar direitinho. Beleza, vamos lá. Então assim, eu estou fazendo bem devagar esse primeiro aqui, mas os demais a gente vai fazer um pouco mais rápido, que aqui só estou tentando te trazer o passo a passo aqui para você entender, né, essa mecânica aí do Bootstrap e acessório das classes, etc. Outra coisa que a gente pode colocar aqui, ao invés de escrever o CRM aqui, se a gente for olhar lá no na documentação da Navibar, ó, a gente vai ver que aqui embaixo do menuzinho Brand, pode ser tanto texto quanto image, ó. Então vou até copiar aqui, ó, que é basicamente dentro da nossa tagzinha ali Navibar, ó, Navibar Brand, a gente joga uma imagem, ó. Vou até copiar tudo isso aqui. Volta para lá. E aqui, ó, na Navibar Brand, em vez de eu deixar exatamente o texto ali que está, ó, aqui eu vou comentar, vou dar um Ctrl V. Então estou criando novamente aqui a nossa classe Navibar. Só que dentro dela, em vez de eu deixar um texto, vou colocar aqui uma imagem. E aí eu já gerei aqui para a gente os nossos fontes, algumas imagenzinhas aqui, ó. Então vou usar esse logo small.png aqui, ó. Então vamos pegar aqui das nossas imagens, ó. Então vai pegar da pastinha images barra logo small.png, ó. E aí não vou especificar a largura, vou especificar ali só a altura. Vou dar um Ctrl S aqui, volta lá, vou dar um F5. E aí, ó, agora ele traz, deixa eu dar um zoom certinho, ó. Ele traz aqui agora o logo aí da nossa aplicação, ó. Ou posso voltar e usar o logo sem ser o pequenininho, ó. Vamos dar um Ctrl S aqui. Voltar lá, vamos dar aqui o F5. E dá só para modificar aqui um pouquinho a altura dele para ficar melhor, ó. Vou tentar colocar aqui 28 para a gente ver. Destacar bem aí a nossa marca, ó. Então, alguma coisa parecida com isso. Então, 99 CRM. Uma última coisa, se a gente olhar aqui na documentação, para fechar o nosso menu, é ó, que ele usa um container aqui para envolver todo o nosso menu, ó. Se a gente for olhar aqui nas customizações, ó, aliás, no layout, aqui em containers, ó, ele explica aqui para a gente o que é containers, mas basicamente é um bloquinho aí que vai ajudar a gente a criar margens, né, e cuidar ali do alinhamento de todos os nossos objetos. Tem container, container fluid e container e o breakpoint aqui. Então se a gente voltar lá na Navibar, a gente vai olhar lá que ele jogou todo mundo dentro de um container fluid, ó. Então isso aqui, se a gente olhar, ó, vamos copiar esse cara aqui. Então ele abriu a div do container aqui em cima, fechou aqui embaixo, ó, antes de fechar o barra nav, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Então aqui em cima, ó, vou abrir aqui, tem que tomar cuidado que ele já preenche aqui, então o barra div sai daqui, e antes dele fechar o nav aqui embaixo, vou dar um Ctrl V aqui embaixo, ó. Vou salvar. A gente vai ver aqui, ó, que ele vai ganhar uma margenzinha aqui, ó, na esquerda, na direita e entre os itens, ó. Vou dar um F5, total. A gente ganhou essa margenzinha aqui, ó, então ele fica um pouco melhor apresentado aí pra gente. Tranquilo? Então, como esse vídeo está ficando um pouco longo, eu vou parar ele por aqui. Então a gente entendeu aí como customizar, né, como instalar o Bootstrap na nossa aplicação, entendeu como funciona ali o uso básico aqui dele, e já começamos a criar a página do produto aí do nosso CRM aqui, e já criamos o nosso menu. Então a partir agora do próximo vídeo eu já entro com um conceito aqui que é super importante você entender, que é o esquema de grid, né, o esquema do sistema de layout de grid, né, que o Bootstrap utiliza, e aí a gente cai para cima e finaliza todo o nosso site do produto aí no próximo vídeo. Tranquilo? Então todo o código-fonte que a gente desenvolveu aqui durante esse vídeo está aqui na descrição para você, assim como todos os links ali para você participar das minhas listas de conteúdo exclusivo. Se você tem gostado dessa nossa série de vídeos, não esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo um comentário aí do que você está achando. Comenta alguma coisa, deixa aí no seu comentário se você já trabalha com Bootstrap, se você não trabalha e coisas do tipo. Legal? É bem importante para mim que você deixe aí um comentário. Legal? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.